Olá, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui reunidos uma vez mais para mais um estudo da série psicológica da querida mentora Joana de Ângeles. Eu gostaria então de convidar todos para a nossa prece e então acalmando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, levando o nosso pensamento a Jesus, nosso amigo, nosso guia, o nosso Rei Solar. Agradecendo a Ele a oportunidade de aqui estar para mais um estudo dessa noite. A querida mentora que nos acolhe com o seu carinho, a nossa eterna gratidão. E rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco, se adentrando em todos os lares, nos trazendo o seu amor perene, a sua paz. E assim, que Jesus, na noite de hoje, possa nos abençoar, despertando a nossa consciência, a nossa visão da maneira das nossas atitudes perante a vida. E assim, rogamos a permissão do Mestre amado para darmos início ao nosso estudo desta noite. Que assim seja. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ver do livro Vida, Soluções e Desafios, Necessidade da Mentira. É muito interessante porque nós vivemos num mundo onde a gente vê que a mentira e muitas pessoas fazem parte, e a gente sabe que a mentira é um vício, né? E a pessoa muitas vezes não consegue se libertar desse vício, e muitas vezes levando em consequências muito graves, né? Uma mentira pode trazer sérias consequências na vida de uma pessoa. Então, a mentora começa o capítulo dizendo que os remanescentes da fase da mendacidade, ou seja, da mentira, permanece no adulto imaturo, né? Imaturo psicologicamente, levando ao procedimento de distorção da realidade. Então, a pessoa que mente, ela distorce totalmente a realidade. Ela faz aquela fantasia e ela vive aquilo, né? Aquilo que te dá prazer, ela consegue fantasiar, então ela distorce a realidade e faz isso de modo que lhe agrade aos sentidos, gerando inconsequentes situações, muitas vezes vexatórias, que o fazem sofrer e aos demais. Após o que, liberando do que poderiam ser resultados infelizes, mesmo prometendo-se que não voltará a reincidir no vício, no condicionamento da mentira, mas repete a experiência desagradável. A pessoa sempre está prometendo, olha, eu prometo que eu não vou mentir mais, né? Mas ela, quando vê, ela está fazendo de novo, porque está nela, né? Está tão arraigado na sua maneira, na sua personalidade, que a pessoa não consegue. Ela precisa fazer um trabalho, como todo vício, né? Ela tem que ter uma força de vontade muito grande para se liberar. E a mentora continua dizendo que ela diz que a insegurança infantil está presente nesse indivíduo, que se recusa ao crescimento, acreditando chamar a atenção, utilizando-se desse instrumento de perturbação.
Então, veja lá, é uma forma de chamar atenção para si próprio, né? E é uma insegurança tão infantil, né, nas pessoas que agem assim. Ela diz que a mentira deve ser rechaçada, né, repelida sobre qualquer forma em que se apresente, face aos prejuízos morais que provoca, levando à maledicência, à calúnia e a todo um segmento de terríveis distonias psicológicas e éticas no comportamento social. O mentiroso, ela diz, é alguém enfermo, sem dúvida, no entanto, provoca desprezo em razão da forma que procede. Torna sua palavra desacreditada, mesmo quando se expressa corretamente. Porque a pessoa que mente muito, ela perde a credibilidade. As pessoas não acreditam. Ela pode estar falando a maior verdade e ninguém vai acreditar. Então, o que a mentora diz, mesmo quando se expressa corretamente, o que nem sempre acontece, de tal forma se lhe faz natural alterar o conteúdo ou a apresentação dos fatos, que os revela de forma irreal, esperando manipular as pessoas através desse ignóbil ardil, dessa astúcia de baixo vil, né? Então, veja como a coisa é séria, né? A pessoa que mente, ela faz com tal naturalidade que ela altera tudo. Ela muda os fatos, ela faz de uma forma irreal, as coisas ficam irreal, né? Então, ela manipula as pessoas. Então, ela diz que a raiz da mentira está num lar mal formado, um lar instável, onde a insegurança era substituída pela compra de valores que a fantasia disfarça. Então, vejamos como isso é sério, né? Lá na infância, a criança vê, então, o pai ou a mãe mentindo, fala que eu não estou, ou liga para o emprego, fala, olha, a minha avó morreu, meu tio morreu, não sei quem morreu, eu não vou trabalhar. E a criança vai registrando aquilo, porque ela sabe que aquilo tudo não é verdade, né? Então, ela vai criando essa, dentro dela que isso é certo de fazer, né? Então, ela diz que, além desses fatos, os conflitos da personalidade induzem ao comportamento da fantasia, em uma fuga neurótica da realidade, que constitui ao paciente o verdadeiro fardo e não gosta de enfrentar. Então, ele prefere fazer aquela fantasia, não a realidade, mas dentro daquela realidade que dói, que ele não quer, ele, em cima disso ele cria uma fantasia, que é uma fuga neurótica, ela diz. É uma fuga neurótica da realidade, né? Ele não enfrenta a realidade e cria aquela fantasia. Quantas vezes não vimos pessoas falando, a gente sabe que o casal está se separando, que está tudo ruim, e a pessoa fala que está tudo maravilhoso, que nós vamos viajar, e eu ganhei uma joia, olha, ele me deu isso, não sei, e a gente sabe que a realidade é outra. Então, a dor é tão grande da realidade que ela precisa dessa mentira, ela mente para ela mesma, né? Para não enfrentar a realidade. Então, ela diz que as coisas e o acontecimento para ele devem ser coloridas e sempre bom. Então, nada está ruim para a pessoa, sempre está tudo maravilhoso, está tudo colorido. E ela diz, assim, quando não ocorre, o que é normal, porque a vida não é toda colorida, né? A vida não é feita só de coisas boas.
E quando ocorre, apresenta-se assustador, parecendo ameaçar-lhe a paz e levando ao mecanismo da falsificação do acontecimento. Olha, então quando as coisas acontecem e que dói, né? As coisas são difíceis de lidar, porque muitas pessoas não conseguem lidar com problemas, com dor, né? A gente sabe disso. Foge, né? E pretende que está tudo maravilhoso. Então, ela disse que tornou-se tão habitual o fenômeno da distorção dos fatos que se criou a imagem chamada da mentira branca, né? Isso é, aquela de caráter suave, que evita situações, que não prejudica, né? Vamos dizer assim, pelo menos intencionalmente, e evita situações que poderiam tornar-se desagradável, caso fosse dita a verdade, né? Então, a mentira branca, a gente faz parte do meio social, né? É o que nos impede de ferir emocionalmente alguém ou de insultar um ou outro com a verdade fria, dura e cruel, né? Dolorosa. Então, todo mundo busca viver uma vida sem violência e sem agressão, né? Então, desse modo, para não ferir as pessoas, a gente vê alguém vestindo uma roupa que não é do meu gosto, eu não vou falar para a pessoa, ai, que coisa horrível essa roupa, eu vou dizer, tá ótimo, né? Para não machucar a pessoa. E tem também a mentira benéfica, que é usada por uma pessoa que tem intenção de ajudar a outra, né? Por exemplo, um médico que chega lá para o seu paciente que está no leito da morte, né? Para levantar o ânimo do paciente, ele prescreve uma medicação placebo, né? Um agricultor que escondeu os judeus dos nazistas, né? E fala que eles não estão ali. Então, está fazendo um bem para o próximo, ajudando o outro, né? Um homem que fala para a mulher que ela não está gorda, porque ele não quer machucá-la, né? Ele aceita ela como ela é. Então, tecnicamente, todos estão mentindo, mas não é uma mentira viciosa, é uma coisa que eu não quero machucar o outro, é uma mentira benéfica, em benefício de alguém, né? Então, é essa a diferença, por exemplo, de uma mentira enganosa, né? De uma ocultação, de uma falsidade, né? Um mentiroso que oculta informações, né? Que não revela a verdade. E, então, todas essas coisas têm uma diferença, né? A mentira maliciosa, né? Aquelas fofocas. Então, a gente vê que existe diferença. Aqui, quando ela fala da mentira branca, é baseada nesse conceito. É uma mentira em benefício a alguém, né? Para ajudar alguém. Então, é diferente da pessoa que tem o vício de mentir ou fica na fantasia, né? E ela diz que a face da verdade é transparente e nunca deve ser ocultada. A mentira, nós devemos, se alguém nos confronta, nós precisamos falar, nós vamos falar a verdade, né? Para não se comprometer. Porque se eu minto agora, eu vou estar constantemente mentindo. E a pessoa que mente, muitas vezes ela não consegue repetir a história duas vezes, né? O fato duas vezes, porque ela não vivenciou. Ela conta agora de uma maneira, daqui a pouco ela conta de outra maneira, ela vai mudando. Mas quem ouviu, acorda, lembra, né?
Então, apesar das formas, a verdade ressalta no conteúdo dessas narrativas lentamente escondida, de modo a preencher o entendimento daqueles que não as ouviram dos mesmos autores, bem como tornarem-se fáceis de narrá-las à posterioridade, que delas todas se vem beneficiando no transcurso do milênio. Ela diz que há quase sempre nos indivíduos uma reação psicológica contra a verdade. Deseja-se sempre ouvi-la, porém, como se assevera popularmente, dourando-se a pílula, dourar a pílula é uma expressão idiomática da língua portuguesa que significa apresentar algo difícil ou desagradável com uma coisa mais suave e mais fácil de acertar. Então, quando a pessoa faz a mentira, conta a mentira, e a realidade é outra, né? Então, ela quer suavizar, a gente fala que a mentirosa aqui, dourando-se a pílula, né? É uma expressão. E, então, olha quantas artimanhas, né? Para a pessoa acreditar. E muitas vezes a pessoa mente tanto que ela mesma acredita na mentira dela. Ela realmente interioriza aquela mentira e parece que passa a ser a realidade, né? Então, ela diz que certamente não se deve bater-se com um chicote, que é uma forma neurótica de agir, de impor-se com a sua verdade, ferindo, e dessa maneira sentindo-se triunfante em mecanismo perturbador da falsa superioridade moral. Então, ela fala que a gente não deve também ficar se punindo porque está mentindo. Eu menti, assumo e vou trabalhar, né? Se eu precisar de um profissional que me ajude para mim me fortalecer, para mim que eu aprenda meios de como lidar com a mentira, eu devo fazer, mas é um mecanismo perturbador isso, né? Então, todo aquele que assim procede, portador de grave complexo de inferioridade inconsciente, que se exibe como autoridade e fiscal da fragilidade humana. Então, olha só, é um processo de um complexo, né? Existe ali um complexo de inferioridade que está inconsciente. A verdade deve ser ministrada com naturalidade, suavemente, sem alarme, sem imposição, mas também sem ser falseada, sem perder a força do seu conteúdo. O mentiroso desculpa-se, recaindo no erro e acusando as demais pessoas que parecem não o entender, fugindo à responsabilidade das suas informações alteradas. Olha só. Então, ela diz que é uma disciplina e vigilância rígida na arte de falhar, procurando repetir o que ouviu, como escutou. Porque tem pessoas que escutam uma coisa, mas ela deturpa totalmente, né? Então, ela diz que é importante ter essa vigilância rígida e ter a arte de falar, procurando repetir exatamente aquilo que ela ouviu, como ela escutou. O que viu conforme ocorreu, evitando traduzir o que pensa em torno do assunto. Então, eu tenho que realmente focar na realidade, acontecer, eu vi, aconteceu assim, 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 e não florear, inventar tirar fora da realidade, falar fora da realidade.
evitando traduzir o que pensa em torno do assunto, que não corresponde à legitimidade do fato. São de vital importância para que o encontro com a realidade. Então, a pessoa exercitando esse mecanismo, ela vai estar em contato com a realidade. A terapia da boa leitura, dos hábitos saudáveis no campo moral, sem pieguismo, ela diz, e nem autocompaixão, produz resultado relevante e reajusta o indivíduo à harmonia em que ele pensa, vê, ouve e fala. Olha só, porque a leitura, ela vai atuar no seu psiquismo, ela vai atuar na sua maneira de viver, de ver as coisas, né, de uma maneira positiva. Muitas vezes a pessoa não se dá conta de tão sério é o problema, né? Quanto ela está se comprometendo. Então, ela diz que não há, portanto, necessidade de mentir. E quando isso ocorre, defronta-se um distúrbio de comportamento que precisa ser corrigido. Então, não é uma coisa que a gente deve deixar a coisa correr, não. A gente tem que realmente corrigir. Ela diz que a filosofia budista, entre outros ensinamentos nobres, mostra as 7 linhas das condutas saudáveis, estabelecendo os itens ideais do bom proceder. E aqui ela destaca 3: pensar corretamente, falar corretamente e agir corretamente. No pensamento, portanto, tem lugar o planejamento de tudo, porque tudo parte do pensamento, não é verdade? Dessa forma, se deve pensar com correção, falar com correção, de modo a se poder agir com correção. Por isso, ela diz que a vida familiar deve ser um lugar de segurança emocional, de realização total, e não o reduto onde se vão descarregar o mau humor e as tensões do cotidiano, né? Então, o lugar da familiar deve ser um lugar da harmonia. Por isso que os espíritos nos falam ter o hábito da prece, conhecer os ensinamentos de Jesus, o Evangelho no lar, tudo isso vai nos trazer mecanismos para que a gente possa ter uma saúde mental saudável. É de extrema importância e vai também nos trazer os valores morais, éticos morais, onde nós vamos aprender nos ensinamentos de Jesus e dos bons espíritos que devemos todos sempre ter boa conduta. Olha aqui, deve pensar com correção, falar com correção, de modo a poder agir com correção. Então, ela conta um caso de uma criança de 7 anos, que indagou a genitora, que era profissional de uma televisão, né? Ela trabalhava na televisão, por que é que ela sempre se apresentava sorrindo na tela do aparelho e enquanto que estava em casa, ela sempre se aparecia aborrecida e enfesada. E surpreendida com a indagação, a senhora responde que na televisão ela ganhava para sorrir. Então, diante da resposta, a filha, que a amava muito, indagou-lhe com esperança e disse: e quanto é que a senhora quer ganhar para sorrir também em casa? Olha só. Então, os filhos são
mais do que reprodução do corpo, né? Trata-se de espíritos atentos, necessitados de preparados outros para surgirem diante e construir o mundo do futuro. Então, aqui ela chama uma atenção aos pais. Os pais não são simples, os filhos não são simplesmente aquele corpo que você produziu, eles são espíritos que estão atentos e necessitados de um preparo outro, né? Eles precisam ter estrutura emocional, mostrar os lados morais para a criança desde pequeno, para construir um mundo no futuro. Então, ela diz que todo cuidado que lhe seja dispensado é sempre um resultado feliz. Então, fica aqui as reflexões que a querida mentora nos trouxe, nesse tema que eu achei muito, muito interessante, a necessidade da mentira. Quem é que tem necessidade? Ela nos diz que são pessoas que têm o comportamento psicológico imaturo, infantil, e ela precisa mentir para ser o centro de atração. É uma pessoa que tem complexos de inferioridade que estão inconscientes. Então, vamos pensar, né? Toda vez que alguém pensar em fazer uma mentirinha, vamos falar, não, a verdade, ela é sempre moralizada, ela tem sempre o seu valor. Mentir, eu vou ter que sempre estar mentindo, e uma mentira leva a outra, uma mentira leva a outra, e aquilo vira uma bola de neve. E a pessoa, às vezes, é desmoralizada, ela fica desacreditada, então, os valores éticos morais, como diz a mentora, são de extrema importância para o progresso espiritual, né? Então, era essa a reflexão de hoje, e aqui a nossa querida Cristina. Boa tarde, minha querida amiga, um beijo para você também, bom tê-la aqui conosco. Então, eu gostaria também de avisar que na próxima quarta-feira nós teremos aqui conosco o André Vilar. Ele vai estar fazendo uma reflexão sobre o Cristo Consolador. E vai ser maravilhoso. Então, convido todos vocês para estar conosco. E no dia 5 de maio, nós teremos o Álvaro Mordechai, que vai estar falando sobre a parábola do filho pródigo. Bom, então, para as nossas prece final, eu convido vocês, agradecendo pela oportunidade, Jesus, estarmos aqui fazendo as nossas reflexões, os ensinamentos trazidos pela nossa querida mentora Joana de Anjos. Que nos abençoe os nossos lares, que as nossas águas possam ser fluidificadas. Obrigada aos espíritos simpatizantes que estavam aqui conosco. E assim, rogamos Jesus, possamos estar sempre em conexão com Ele, que é o caminho, a verdade. E sem Ele, nós realmente não teremos a paz. Então, rogamos a Jesus, mais uma vez, que nos guarde, nos guie e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos vocês e até a próxima quarta-feira com o André Vilar, tá bom? Então, muita paz e fique com Deus.